Bom dia, irmãos e irmãs. Eu espero que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre cada um dos seus familiares. Espero que você tenha passado uma semana na presença de Jesus. Eu quero te convidar, mesmo à distância, mas juntos como igreja congregada, a louvar a Deus nessa manhã. Quero convidar você para a gente unir o nosso coração e unirmos uns aos outros, lendo a palavra de Deus, orando, ouvindo cânticos e também orando por nossa nação nesse momento de restrição, nesse momento de isolamento social, nesse momento que a gente está sendo convidado a descobrir uma nova forma de nos reunir, de manter congregados e de nos mantermos juntos. Quero convidar você a orarmos a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te bendizemos, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que tu és Senhor sobre todas as circunstâncias da vida. Nós pedimos, Pai querido, que por meio desse recurso tecnológico, o Senhor possa unir a tua igreja nesta manhã. O Senhor possa unir as mentes e os corações a se prostrarem diante de ti. O Senhor possa unir a família em torno da tua palavra. O Senhor possa unir cada um dos meus irmãos e amigos para buscarmos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber o louvor, a honra, a glória para sempre. Amém. Queridos, quero convidá-los para ouvir um cântico, para adorarmos a Deus. Nesse momento, você pode se prostrar diante de Deus, assentado, em pé, aí em família. Você pode acompanhar o cântico que será conduzido a Deus e você pode se juntar ao louvor que será oferecido a Deus neste momento. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame o Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Quero convidar você para a leitura bíblica. Abra sua Bíblia, eu espero que você tenha uma Bíblia junto com você. Eu espero que na sua casa sempre haja Bíblias disponíveis, ou mesmo no seu celular, no seu smartphone. Hoje a gente tem muitos recursos. Salmo 146. Salmo 146. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura que eu farei desse salmo. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Queridos, o convite do Salmo é muito claro para nós. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Eu quero convidar você nesse momento para a gente fazer uma oração de contrição e confissão diante do Senhor. Quero convidar você para se colocar numa posição de entrega, numa posição de quebrantamento diante do Senhor, pedindo que Deus sonde o seu coração e pedindo que Ele também o ajude a entregar todas as suas necessidades, as suas ansiedades e preocupações ao Senhor. E se essa for uma área de vulnerabilidade sua, de dificuldade, como é para a maioria de nós, né, nos mantermos livres da ansiedade, peça ao Senhor em confissão que o Senhor
te ajude nisso. Nós vamos ouvir uma música. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem aí alguns segundos para entregar suas angústias, seus medos, confessar tudo isso que afasta a gente do Pai. Deus, nesse momento, Pai, eu me coloco diante de Ti e apresento a Ti, Senhor, toda a nossa insegurança, todo o nosso medo, Senhor Jesus, toda a desesperança, Senhor Jesus, tudo aquilo que os dias de hoje tem tentado frustrar, Senhor, nos nossos corações. Renova em nós, Pai, a esperança de estarmos na Tua presença, a esperança de dias melhores, a esperança que foi plantada em nosso coração, Pai, pelo Teu sacrifício, pela Tua ressurreição, meu Deus. Perdoa, Senhor, o nosso medo, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Nos ajuda a vigiar, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a perseverar, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor. Nesses dias difíceis, nesses dias de luta, Senhor, nós compreendemos que Tu estás conosco, que a Tua palavra é o nosso consolo e a Tua presença, Senhor, é o nosso refúgio. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos juntos, queridos. Deus Todo-Poderoso, somente Tu podes pôr em ordem os afetos e as vontades rebeldes dos pecadores. Concede graça a Teu povo para amar o que decretas e desejar o que prometes, para que, em meio às rápidas e diversas mudanças do mundo, os nossos corações permaneçam firmes na verdadeira alegria que és Tu, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reinas, e contigo o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Quero convidar você para juntos adorarmos ao Senhor. Aquele que nos perdoou, aquele que derrama sobre nós graça e distancia o pecado de nós como o Oriente está distante do Ocidente. Quero convidar você a louvar a Deus com alegria e dispor o seu coração para isso nesta hora. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. E então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua. Eu quero convidar você para nós orarmos a Deus, para que o Senhor ilumine a sua palavra, ilumine a leitura que faremos da sua palavra e, especialmente, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para recebermos também a palavra do Senhor. Pai, nós cremos que a tua palavra é a verdade, nós cremos que a tua palavra traz luz e direção para o teu povo. Ó Deus, que ao lermos a tua palavra nesta manhã, o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos recebê-la como palavras de vida, como alimento para a nossa alma. Nós pedimos isto, Pai, confiados na promessa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, eu quero convidar você para nós lermos o Salmo 130. Salmo 130 diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Palavras do Senhor. Essa semana, em especial, a experiência do sofrimento individual e coletiva parece ter sido potencializada pelo tsunami de informações ou desinformações, conforme a percepção de cada ouvinte, através de tantas notícias que chegam para nós pelas mídias, todos os dias. O mundo anuncia a possibilidade de profunda crise em razão da pandemia do coronavírus. E os seus possíveis desdobramentos, como perdas humanas, sociais, psicológicas, jamais vivenciadas por muitos de nós. Queridos, as crises antes dessa atual, na verdade, elas já matam por falta de alimento, falta de água, saneamento básico, falta de liberdade, inclusive religiosa, em muitos países, aflições, amarguras, desgostos, ansiedades, depressões que podem levar, inclusive, a inúmeros suicídios. Por favor, não me entendam mal. Não quero e nem posso relativizar o sofrimento humano, o sofrimento do outro. Eugene Peterson nos convida a pensar sobre o sofrimento quando ele diz: ser humano é estar em dificuldade. O sofrimento é uma característica do humano. Animais podem ser machucados, mas não sofrem. A terra pode ser devastada, mas não sofrem. Homem e mulher, só eles na criação sofrem. Pois o sofrimento é dor mais. É dor física ou emocional, mais a percepção de que o nosso valor próprio como pessoas está sob ameaça, ou que o nosso destino está em perigo.
O Salmo 130, queridos irmãos e irmãs, tem provavelmente como pano de fundo o sofrimento ou a angústia muito profunda de uma pessoa. Não é possível identificar a razão da angústia ou do sofrimento do salmista. Se o sofrimento é inevitável e parte da existência humana, onde está nesta manhã a cada um de nós? Onde nós estamos nessa manhã? Existencialmente, psicologicamente ou espiritualmente falando. Não importa, queridos, quão raso ou quão profundo você percebe a dor e o sofrimento que chega para mim e para você. A declaração fundamental que a gente vai encontrar nesse salmo é que Deus pode encontrar você. Você pode ser encontrado por Deus. É interessante que o Salmo 130, na tradução latina, Vulgata, é conhecido como de profundis, das profundezas. Se o sofrimento é inevitável e é parte, naturalmente, da existência humana, é dessa profundeza, ou dessas profundezas, ou dessa superficialidade com a qual a nossa vida, porventura, possa passar, que muitos de nós podemos aprender com o salmista, pois das profundezas da sua própria angústia, o salmista clamou. O que você e eu podemos aprender com o salmista do lugar do sofrimento? Bom, primeira lição que a gente aprende com o salmista nesse texto é que nós podemos clamar a Deus. Nós clamamos a Deus. O verso 1 e 2 revela essa disposição do salmista em expressar a sua dor, a sua inquietação. É como se o salmista estivesse dizendo: meu chão caiu, estou no fundo do poço. Senhor, clamo a ti, escuta-me, escuta o meu pedido de socorro, esteja atento à minha voz, à voz do meu clamor, esteja o teu ouvido atento às minhas súplicas. Queridos, esse salmo é uma oração angustiada. Irmãos e irmãs, quando você e eu damos voz às angústias da nossa alma, assim como o salmista deu voz à angústia da sua alma, nós damos dignidade ao sofrimento. Mas por que devemos dar dignidade ao sofrimento? Ora, nós vivemos numa sociedade que vê o sofrimento como algo que deve ser escondido, algo que deve ser trancado dentro dos armários da existência. E só podem escapar ou só podem deixar ser vistos ou percebidos quando não há mais como serem escondidos. Nós vivemos numa época em que a meta de toda pessoa é estar constantemente sadia e constantemente feliz. Se qualquer pessoa não alcança esse padrão considerado aceitável e normal, rapidamente nós as rotulamos como um problema a ser resolvido. Por que esse tipo de coisa deveria acontecer com uma pessoa de fé? O Evangelho, irmãos, tem uma boa notícia para nós. Aliás, o Evangelho é boas novas. O Evangelho oferece uma visão diferente do sofrimento. O grito não é só verdadeiramente humano, mas também é divino. Pois foi na cruz que nós aprendemos as palavras de clamor nos lábios de Jesus, quando ele mesmo orou dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? O cristão, queridos, é aquele que aprende com Jesus que o sofrimento tem lugar na existência humana. O sofrimento tem lugar na minha vida, o sofrimento tem lugar na sua vida. O sofrimento deve ser olhado de frente. O sofrimento deve ser colocado diante de Deus. O sofrimento é um convite de Jesus
para nós vivermos a vida na sua plenitude, especialmente quando nós não podemos fugir deles. O verso 3 nos dá conta de uma realidade que Jesus não experimentou, mas que é muito comum para cada um de nós, aliás, comum a todos os seres humanos, a realidade do pecado. E ele diz: se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Em outras palavras, o salmista está dizendo: olha, se o Senhor fizer uma redação das minhas faltas, dos meus pecados, das minhas maldades, quem poderá subsistir? E o salmista mesmo responde à angústia da alma, né, ao sentimento que ele carrega, né, dizendo que com o Senhor está o perdão. Agora, veja só, esta angústia está claramente ligada à percepção de como o salmista via a si mesmo e de como muitas vezes nós nos vemos. Portanto, queridos, a descida ao reino das trevas, ao lugar profundo no qual o salmista se vê e no qual ele está, não é motivada pela falta de sorte ou ocasionada por poderes ou destinos ocultos, mas é a consequência de ter-se o homem afastado de Deus e da sua vontade. Portanto, agora o nosso olhar para com Deus é um olhar desconfiado, é um olhar de desconfiança, é um olhar ainda em que a gente não consegue se entregar plenamente ao perdão e à graça oferecidos em Jesus. Muitos dos sofrimentos humanos, irmãos e irmãs, não estão relacionados apenas à crise desse momento, ou ao anúncio da crise desse momento, que certamente passará. Essa é a nossa oração, essa deve ser a sua oração, a oração de toda a igreja, de todo o povo de Deus, para que essa crise passe. Mas a crise que nós vivemos nesse momento, ela está somada a todas as outras crises que nós carregamos na nossa existência humana. E precisamos clamar desesperadamente como Davi, como o salmista, como esses peregrinos que estavam ali, prontos para se achegar ao templo e reconhecer que a nossa realidade depois da queda produziu consequências em nós, fugas, distanciamentos de Deus e do outro, sentimento de culpa. Porém, o texto nos lembra, o perdão continua com Deus. A restauração e o convite para que nos voltemos a Deus continua sendo ouvido por cada um de nós ao lermos esse salmo. Contigo está o perdão para que sejas adorado, para que sejas reconhecido. Aleluia. Queridos, Deus é mais santo do que o nosso mais profundo pecado é fundo. Creia nessa verdade. Eu quero te convidar para a gente olhar para a segunda lição que esse salmo pode nos ensinar. O que a gente aprende do lugar do sofrimento? O que nós aprendemos? Nós aprendemos a aguardar e a vigiar em Deus. O Salmo 130, assim como não está descrito de maneira clara a razão da angústia do salmista, mas apenas a realidade que ele percebe do pecado na sua vida e de como isso perturba não somente o salmista, mas também a cada um de nós de tempos em tempos, assim também como a razão não está clara, a resposta de como lidar com essa angústia também não aparece de forma clara no Salmo. O Salmo não oferece uma resposta superficial à questão do sofrimento humano. Não há aqui um pronto-socorro para atendimento rápido. Não há hospitais de campana sendo feitos de última hora. Não há hospitais sendo erguidos nos estacionamentos ou estádios de futebol. No nosso Salmo, também não há profetas ou sacerdotes tendo uma visão de como resolver o sofrimento humano de maneira rápida e fácil. Não há pastores oferecendo promessas de curas rápidas para o sofrimento humano no Salmo 130. Queridos,
cristãos não celebram o sofrimento humano. Ele está presente e nós precisamos aprender a aguardar e vigiar em Deus enquanto passamos por cada um deles. Henry Nouwen escreveu, abre aspas, muitas pessoas sofrem por causa da falsa suposição na qual basearam suas vidas. Essa suposição é que não deve existir nenhum medo ou solidão, nenhuma confusão ou dúvida. Isso sim, fecha aspas, produz profundos sofrimentos em cada um de nós. Queridos, o convite de Deus para nós é que nele e numa relação com ele, nós podemos elaborar e compreender melhor o sofrimento pelo qual nós passamos. E ainda que não o compreendamos, confiar que o Senhor é aquele que nos convida para aguardar nele, para vigiar nele. O convite do Salmo é muito claro. Nos versos 5 e 6, nós descobrimos um Deus que não somente pede para que aguardemos e vigiemos, mas que também venha ao encontro daquele que nele espera, daquele que aguarda na sua palavra. Por sinal, a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus não passa. As circunstâncias, as crises, as nossas angústias e preocupações, as nossas inquietações da alma, elas passarão, elas cessarão, mas a Bíblia diz que as palavras do Senhor não passarão. As palavras do Senhor permanecerão para sempre. E a figura que a gente tem aqui, ainda nos versos 6, é de alguém, é de uma pessoa que não somente aguarda e vigia, mas ela anseia pelo Senhor, ela deseja, a sua alma está disposta para Deus, como os guardas anseiam pelo romper da manhã. Interessante que, quando eu pensava e escrevia sobre esse salmo, eu me lembrei de que, há alguns anos atrás, eu trabalhei 11 meses à noite. O meu turno começava às 23 horas e até 6 horas da manhã. E era inevitável que em muitos dias, especialmente no começo, havia um grande anseio para que a manhã chegasse. E é interessante que ali eu pude lembrar de uma experiência de que esse salmo também nos convida a lembrar. Você e eu não podemos fazer nada para que amanhã rompa, para que o dia amanheça, para que um novo dia chegue, para que uma nova existência, para que um novo momento chegue na nossa vida. Nós não podemos fazer nada também para retardá-lo. Nós podemos apenas aguardar e vigiar em Deus. Finalmente, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês a terceira lição que nós podemos aprender com o salmista. No lugar do sofrimento, há um lugar de espera total em Deus. Interessante que nos versos 7 e 8, o salmista volta a falar de um lugar de espera. Não posso deixar de ver uma profunda conexão deste salmo com o chamado de Jesus para a cruz. Na próxima sexta-feira será celebrada a paixão de Cristo. E ela nos lembra dos sofrimentos e da espera do nosso querido Jesus pela hora que havia sido determinada pelo Pai. Portanto, nós estamos no período da Quaresma. O calendário litúrgico nos lembra que a ida de Jesus para Jerusalém, semelhantemente aos peregrinos desse salmo que também rumavam para Jerusalém, iam adorar a Deus, encontravam na sua jornada profundos perigos, profundas tribulações, profundas tentações, por que não dizer sofrimentos. A ida para Jerusalém era uma subida. Portanto, muitos dos salmos, muitas vezes em algumas Bíblias, você vai encontrar referência ao salmo como o salmo de subidas, o salmo dos degraus. Mas aqui a gente tem
a visão de que nesse período da quaresma, Jesus vai para Jerusalém. E é interessante, Jesus começa então, na sua ida para Jerusalém, a partilhar a sua angústia, a partilhar o seu coração com os seus discípulos. Ele pede que eles fiquem mais perto. Ele pede que eles gastem um pouquinho mais de tempo com ele em oração. Nesse momento, ele quer companhia. Ele pede para que eles orem com ele, mas os discípulos, não discernindo aquele momento, dormiam. E Jesus os adverte, dizendo, olha, o Espírito, na verdade, está pronto, está preparado, mas o cansaço da jornada e a nossa natureza humana muitas vezes nos faz ignorar os tempos. Talvez você já esteja começando a ficar cansado de estar em casa, começando a ficar cansado da sua falta de rotina, da sua falta de interação com o mundo real, com as outras dimensões da vida. E é interessante aqui que Jesus sabia que ninguém poderia antecipar os seus sofrimentos, nem tampouco livrá-lo daquilo que estava somente nas mãos do Pai. Jesus tinha consciência profunda da sua hora. E ele disse, olha, a minha vida ninguém a tira, mas eu a entrego voluntariamente. E ele tinha certeza, portanto, que ele estava nas mãos de Deus. Um outro paralelo que a gente pode traçar nesse período da quaresma com esse salmo é que nós todos estamos de quarentena por decreto do governo do estado de São Paulo. Pelo menos até o dia 7 de abril, se ele não for prorrogado. Oramos para que não seja. Oramos para que o nosso país esteja melhor. Oramos para que o estado de São Paulo esteja melhor. Oramos para que vidas não sejam contaminadas e especialmente para que não haja perdas humanas. Mas ainda assim, queridos, talvez você e eu precisamos pensar que nesse período de quarentena, assim como Cristo não podia antecipar o seu sofrimento, e ele colocava isso nas mãos do Pai, talvez haja questões que você não pode antecipar. Você não pode resolver nesse período. Você não consegue, não estão nas suas mãos. Simplesmente não estão nas suas mãos. E a angústia e a preocupação irão graçar, irão assediar ainda mais a nossa alma. A impaciência baterá a porta. O salmista diz que nós podemos aguardar e vigiar. Não somente aguardar e vigiar, mas também nós podemos, conforme diz o verso 7, esperar no Senhor. Espera, pois, no Senhor, pois nele há misericórdia e redenção abundante. Eu quero me dirigir especialmente ao seu coração nesse momento. Como ele está? Como você se percebeu nessa última semana? Como tem sido o seu tempo de espera, o seu tempo de aguardar, o seu tempo de vigiar enquanto as coisas não acontecem da maneira que você gostaria? Eu quero lembrar que esperar não é não fazer nada. Esperar é agir a partir da esperança eterna que nos foi dada, da confiança que nos foi dada. Eugene Peterson diz que ele lembra das pessoas que não têm um Deus a quem clamar. E talvez nessa manhã você também poderia, juntamente comigo, lembrar das pessoas que não têm um Deus a quem clamar diante da dor, diante do sofrimento, diante das inquietações, diante das incertezas, e que só tem aquilo que chega de fora para ele, ou as percepções que ele juntou durante a vida, que ele reuniu diante da sua própria existência. O chamado de Deus é para que, enquanto esperamos nele, nós possamos olhar quem está ao nosso redor precisando de nós. Quem está ao nosso redor para que o nosso braço seja estendido. Quem está ao nosso redor para que apresentemos a Deus em oração. Quem está ao nosso redor para que receba de nós mesmos o
testemunho, e o testemunho desse salmo é de que no Senhor há misericórdia e há redenção abundante. Queridos, redenção abundante significa que Deus tem redenção não somente para nós, os seus filhos, mas para aqueles que ainda não conhecem. Esse é um tempo em que você pode esperar testemunhando. Fale de Jesus na sua família. Fale de Jesus nos seus relacionamentos. Fale de Jesus nos seus grupos nos quais você participa. Fale da esperança de redenção abundante que há para aqueles que colocam a confiança em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Espere testemunhando que os sofrimentos de Jesus na cruz, eles foram e são eficazes para todos aqueles que crerem. E por que você e eu podemos esperar e colocar a nossa confiança enquanto aguardamos e vigiamos em Deus, em Jesus? Porque Jesus recebeu sobre si mesmo todos os sofrimentos da humanidade. Jesus recebeu sobre si mesmo todas as dores. O Isaías diz que ele é descrito como homem de dores e que sabe o que é padecer. Portanto, ele é alguém que sabe como interceder por você, sabe como interceder por nós. Portanto, queridos, ele conhece a sua dor, ele conhece a sua preocupação, ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua angústia. E ele não minimiza nem a sua dor, nem a sua angústia e nem o seu sofrimento. Mas ele te convida nessa manhã, conforme diz o verso de número 8, é ele quem redime a Israel, é ele quem redime a você, é ele quem redime aqueles que colocam a sua confiança nele. Nos redime de todas as nossas iniquidades, nos redime dos pecados do passado, nos redime dos pecados do presente, nos redime das ansiedades de hoje e das ansiedades de amanhã, nos redime também da nossa falta de confiança nele. É ele, somente o Senhor, que redime a nossa vida. Você e eu, queridos, podemos colocar a nossa esperança no Senhor. E do lugar que você está nessa manhã, seja um lugar de paz, seja um lugar de tranquilidade, seja um lugar de inquietação, seja um lugar de sofrimento físico, na alma, no espírito, confia no Senhor. Ele é aquele que nos redime. Eu quero convidar você para orarmos. Orarmos por nós mesmos e também orarmos pela nossa igreja. Orarmos por aqueles irmãos que você não tem podido ver. Orarmos por aqueles irmãos que talvez você não teve oportunidade de fazer uma ligação para eles, mas que você tem se preocupado, que Deus tem trazido na sua mente, no seu coração, na sua memória. E essa inquietação pode ser também um convite do Senhor para que não somente oremos, mas que também na semana você possa contactar esse irmão, seja pelo WhatsApp, seja por alguma outra rede social, seja por telefone, dizendo: como posso orar por você, meu querido? Como posso orar por você, minha querida? Oremos. Pai de amor, nós aprendemos com o salmista que das profundezas da nossa existência humana, ou dos lugares superficiais da nossa existência humana, o Senhor nos encontra e o Senhor nos acolhe. E o Senhor, ó Deus, ouve o nosso clamor, o Senhor ouve as nossas orações. Ainda que elas não sejam ditas em voz audível, o Senhor é capaz de ouvi-la. Mas o Senhor também nos convida a expressar, a colocar para fora, a clamar, para que a angústia da alma ganhe expressão diante da existência humana. Mas não somente ganhe expressão, mas também ganhe dignidade,
diante do exemplo de Jesus, que ele sendo Deus, que ele sendo ser humano e Deus ao mesmo tempo, ele podia expressar a sua dor. E ele expressava a sua angústia diante do Senhor. Ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Queridos, talvez o Senhor esteja convidando você e a mim para nós orarmos mais segundo a vontade dele nesse período do que segundo a nossa própria vontade. E eu quero pedir que o Senhor, Pai, nos ensine, assim como Jesus orou na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Mas também, Senhor, livra aqueles que estão sofrendo. Livra, Senhor, aqueles que estão ansiosos. Livra, Senhor, aqueles que estão lutando com a sua própria impaciência e com as suas próprias questões do coração. Pai, objetivamente também, nós sabemos que todas as coisas estão nas tuas mãos, mas nós também pedimos que o Senhor vá ao encontro dos pais da Thalita, que estão internados, que estão no tratamento e que também foram contaminados por esse vírus. Nós pedimos, ó Pai, que não apenas o Senhor toque, trazendo cura e trazendo resposta ao tratamento que eles estão recebendo, mas que o Senhor também ofereça para eles, ó Pai, oportunidade de redenção, oportunidade de salvação, oportunidade, ó Deus, de poder ter a sua confiança colocada agora em Ti. Pai, nós oramos por cada um dos Teus filhos e filhas da Tua igreja, oramos pelos idosos, oramos pelos casais jovens, oramos pelas crianças que passam agora o período integral em casa, por paciência, por renovo e por condição de cada um dos pais cuidarem dos seus filhos e estimulá-los nesse período. Nós oramos, Pai, pelas pessoas de alto risco ou de idade na nossa igreja, que agora também não podem sair de casa ou que estão com a sua vida absolutamente restrita. Nós pedimos, Pai, visita cada um deles em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês para um momento de gratidão, de entrega, de dízimos e ofertas. E, ao mesmo tempo, aqui eu quero fazer um agradecimento. Ontem, o Conselho se reuniu via conferência, através de um aplicativo, e uma das coisas que a gente percebeu através do relatório do tesoureiro é que no mês de fevereiro a igreja generosamente entregou as suas ofertas e seus dízimos. E a gente sabe que nós não conseguimos nos reunir no mês de março presencialmente todos os domingos. Por isso, nós estamos contando com a fidelidade e a generosidade dos irmãos para que façam depósitos ou transferências bancárias. E vai aparecer na tela o número, os dados bancários da igreja, bem como o CNPJ da igreja. E se ainda assim você tiver dúvidas ou necessidade de ajuda quanto a isso, você pode entrar em contato com o tesoureiro presbítero Carlos. Mas faça desse momento também um momento de oferta pessoal. Entregue a sua própria vida, entrega o seu próprio coração ao Senhor e pergunte: Pai, como que eu posso me oferecer à igreja, àqueles que sofrem, àqueles que não são da comunidade da fé, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, nesse momento de restrições, esses momentos de restrições não apenas física, mas também que pode ser um momento de restrição de alimentos, restrição espiritual e tantas outras. Pergunte ao Senhor e ofereça a sua própria vida como uma resposta a essa oração. Pai, nós queremos orar pela Tua igreja, já grato, porque o Senhor tem colocado generosidade no coração do Teu povo. Nós pedimos também, Pai, que a nossa confiança esteja no Senhor nesses tempos em que os recursos podem diminuir. Mas nós queremos, ó Deus,
reafirmar nossa disposição de coração a sermos fiéis no pouco e no muito, porque certamente, Pai, o Senhor se agrada disto. E nós pedimos, Pai, que nós sejamos sensíveis também às necessidades da Tua igreja e às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, para que a gente mesmo possa ser uma oferta e possa ser a resposta do Senhor para o Teu povo, em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, que o consolo, a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus reunidos hoje sobre a face da terra. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Oh, coisa boa. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, sua família Ele irá restaurar.